Olá, alunos! Aqui é a professora Eliane Miscali e essa é a nossa última parte da aula de crase. Vamos dar uma olhada? Bom, a quarta regrinha do uso da crase, ela diz respeito às chamadas expressões adverbiais formadas por palavras femininas. É claro que, às vezes, essas expressões não serão necessariamente adverbiais, elas podem ser também conjuntivas, se fizerem parte do estudo das conjunções. É o caso do a proporção que, a medida que são locuções, porque tem mais de uma palavra, conjuntivas, porque atuam como conjunção de valor proporcional, elas levam crase. Importante você observar que se essa locução, seja ela adverbial, seja ela conjuntiva, ou seja ela prepositiva, o que é uma locução prepositiva? É uma expressão em que a última palavra é uma preposição. Por exemplo, à espera de. O de não é preposição? Então, à espera de é uma locução prepositiva. Boa parte dessas regrinhas, elas estão centralizadas mesmo nas locuções adverbiais, né? Aquilo que tem o valor de um advérbio. E as mais importantes, as mais recorrentes, tempo, modo e lugar. Então, se for uma expressão adverbial e for formada por uma palavra de gênero feminino, aí ela recebe crase. Vamos dar uma olhada aqui? Comprei à vista e comprei a prazo. Então, à vista e a prazo revelam um modo como você comprou, né? Uma expressão que designa modo. Vista é feminino, prazo é masculino. Como a gente coloca crase nas locuções adverbiais formadas por palavras femininas, à vista vai ter e a prazo não vai ter. Bater a porta. Bater a porta, vou colocar aqui, ó, C1, C2. Você pode bater a porta com crase ou você pode bater a porta sem a crase. Bater a porta com a crase é o toque-toque. Então, a porta é o local ao qual você bate, é uma locução adverbial de lugar formada por uma palavra feminina, portanto, crase. Agora, bater a porta assim, pá, projetá-la com força é só um objeto direto, bate-se algo, a porta, aí não tem. Isso demonstra que algumas bancas às vezes exploram a seguinte questão: qual das frases abaixo a retirada da crase altera o sentido? Mas mantém a correção. O CESP é mestre nisso, né? Então, quando você tira a crase, por exemplo, de comprei à vista, fica errado. Quando você tira a crase de bater a porta, fica certo, mas muda o sentido, né? Então, em um você bate a porta, um é o toque-toque, e o outro você pá, projeta com força. Tudo bem? Próximo exemplo, estou à disposição. Então, na prova, tem muita gente que fala assim, prof, eu até entendo as regras, mas eu não sei quando que eu uso a primeira, quando eu uso a segunda, quando eu uso a terceira, quando eu uso a quarta. Então, peraí, vamos organizar isso aqui. A segunda é para nome de lugar, certo? E a terceira é quando você tem a expressão a moda de alguém, o estilo de alguém, correto? Então, tua dúvida mesmo vai ficar entre a primeira e a quarta. A primeira, ela é responsável pelo maior número de casos em provas. E você tá expert na primeira, você tem 3 formas, lembra que eu te ensinei na primeira aula de resolver pela primeira regra? Então, você quer a primeira. Então, quando você encontra uma frase como essa, estou à disposição, você quer achar um aqui e um aqui. Aí você fica assim, não, disposição é feminino, me dá um artigo. Mas quem está? Está, não está em, não está com, por, não está... Mas seu cérebro quer o A, não está? Mas está. Quando você começou a sofrer muito, para e se pergunte, à disposição é o lugar onde você está? É o modo em como você está? Ou é o lugar, ou é o tempo em que você está? Então, a disposição é o modo, é a maneira como você se coloca, né? Se colocou de que maneira, de que modo? A disposição. Então, é uma expressão adverbial de modo formada por uma palavra feminina. Crase nela. Sentou-se à beira do lago. Para e pensa. Antes de você ficar, mas quem senta, sentar, senta como, senta onde? Para e pensa. À beira do lago. Tempo, modo, lugar? Lugar. E beira é feminino? É. Crase nela. Tudo bem? Então, ó. Estou à disposição é modo e disposição é feminino, crase. Sente-se e fique à vontade. À vontade é o modo e vontade é feminino, crase. Crase é uma coisa que você só vai errar se você quiser. Se você não, eu quero errar, prof. Então você erra, mas se você não quiser, você vai com a mão para marcar errado, volta pro certo. A partir dessa aula não tem como você errar mais crase. Não tem jeito de você errar mais crase. Aí você percebe que agora vem situações de crases que envolvem horas, né? Crases que envolvem horas,
Você vai perceber o seguinte, circula por aí, né, na internet, diquinhas do tipo assim, ó, hora, crase com hora funciona assim, se a hora for marcada, coloca, se não for marcada, não coloca. É gracinha essa regra, mas se você ouvir só isso, a chance de você acertar é mínima, porque tem exceções. Então vamos refazer isso daqui. Quando for hora marcada, você coloca. Mas tome isso ao pé da letra. Tem que ser hora, não vale dia, não vale nada. Tem que ser hora e tem que ser marcada. Não pode ser calculada, estimada ou aproximada. Tem que ser marcada. E mesmo assim, ainda tem uma exceção, que eu vou te contar qual é. Então, com base nisso, vamos lá. Saímos à meia-noite. É hora? É. Tá marcado? Tá. Crase. Na real mesmo, é porque é uma locução adverbial de tempo formada por palavra feminina. Vejo você às 4 horas. É hora? É. Tá marcado? Tá. Conclusão. Crase. Vejo você às 4 horas. Letra G. Com crase. Vejo você a partir das 4 horas. A partir das 4 horas. Tá marcado? Pode ser 4h05, 4h10, 4h20, 4h30. Então, marcado. Não tá. Conclusão? Não tem. Pela regra, eu te diria que o após é preposição. E que após preposição, você não vai ter outra preposição formando crase, né? Então, após o após não tem crase. É a mesma coisa com partir, prof. Partir das 4 horas. É verbo. Antes de verbo não tem. Então, vejo você a partir das 4 não tem. E vejo você após as 4 não tem. Então, tanto a letra H quanto a letra I não tem. Na letra H, vejo você a partir das 4 horas. E na letra I, vejo vocês após as 4 horas. Vejo você daqui a 4 horas. Cuidado, hein? Cuidado, hein? A pessoa fala, tá marcado. Ah, tá? Então que horas que a gente vai se ver? Ah, deixa eu calcular. Peraí, agora? Para com isso. Eu te falei que não vale calcular. Se você assistiu ao meu curso lá no iniciozinho, aula de ortografia, você aprendeu a diferença do A com H e do A sem H. Daqui a 4 horas é tempo futuro. Quando é tempo futuro é só o A sozinho, sem acento, sem crase, sem H, sem nada. Então, vejo você daqui a 4 horas, não tem crase, ok? Não tá marcado, você tem que calcular. Então, daqui a 4 horas, letra J, não tem. Na K, a reunião vai das 2 às 4, ó, tá marcado. Das 2 às 4. Crase. Agora, antes de falar aqui desses outros exemplos, eu quero que você anote aqui a exceção. Deixa eu apagar aqui a lousa pra gente falar da exceção. Lembra que eu te falei? Essa diquinha aí da hora marcada, ela é legal. Mas mesmo assim, tem uma exceção. Então, nós vamos colocar a exceção aqui, ó. A reunião foi marcada para as 16 horas. Lembrando que a abreviação de horas é só H minúsculo, tá, gente? Não é HR, nem HRS, nem HS, não, hein? Ó, seguinte, para as 16 horas. É hora e tá marcado. Sua vontade de pôr crase nessa hora é imensa, eu sei. Só que não tem crase depois de para. O para já é uma preposição. Então, esse é um exemplo que demonstra que aquela regrinha de, a hora tá marcada. Calma lá, né? Então, se você quiser aí, ó, anota. Não ocorre crase. Não ocorre crase depois de para. Não ocorre crase depois de para. E aí você tá vendo alguns exemplos aqui, ó, aberto de segunda a sexta. Leia da página 20 a 40. A reunião foi marcada para as 15 horas. Então, ó, depois de para não tem. Então, aqui na letra N, você já sabe que não tem, né? Agora, isso aqui, amores, aberto de segunda a sexta, eu vou te dar uma dica que é sensacional. Tá vendo o D aqui? Não é só a preposição D?
Se aqui do lado tem D, aqui vai ter só o A, ó, de segunda a sexta, na letra L. Se tem o D, só o A sozinho. Agora, leia da página 20. O da não é o D mais o A? Não é a preposição D mais o artigo A? Se você somou a preposição D com o A aqui e formou da, você vai somar a preposição A com o artigo A aqui. Então, se aqui for da, aqui é A com crase. Se aqui for só o D, aqui é o A sem crase. Sensacional. A inscrição vai de 2 a 30 de junho. De 2 a 30, 100. Leia da página 10 a 20. Da A com crase. Você nunca mais vai errar isso na vida. Percebeu? Bom, cuidado. Caiu gota a gota, não tem. Expressões repetidas. Viram-se face a face, não tem. Palavras repetidas. Ensino à distância, não tem. Tá em tempos de tanto online, tem muito ensino à distância com crase. Não tem, a distância não está especificada. Agora, mantenha-se à distância de 2 metros, aí naturalmente você percebe a presença da crase, ok? Bom, na quinta e última regrinha, nós temos aqui situações em que a preposição se une a pronomes demonstrativos. Por exemplo, fui a algum lugar e esse lugar é aquele restaurante. Percebe que o aquele está escrito com A? Então, como o aquele já está escrito com A, você vai juntar o A do aquele com o A do fui. E vai escrever da seguinte forma. Fui àquele restaurante. Não é um exemplo muito comum, mas é dessa forma. Agora, olha só, a peça a qual assisti era muito boa. Na nossa aula de pronomes relativos, eu te mostrei que pronomes relativos, ele junta orações sem que você repita a palavra. Então, assisti a peça e a peça era muito boa. Juntei numa só e não repeti a palavra peça. Então, eu usei o pronome relativo a qual. Usei o pronome relativo a qual. O pronome relativo a qual, ele já vem com a. Só que quem assiste, assiste a, que foi aquilo que eu te ensinei lá na aula dos pronomes. Se quem assiste, assiste a, o verbo assistir te dá outro a. E se esse verbo assistir te dá outro a, esse a volta para cá, se junta com outro e forma a crase. É a mesma coisa na frase de baixo, ó. O filme o qual assisti, você colocaria o qual. Mas como quem assiste, assiste a, esse a volta para você formar o filme ao qual assisti. O filme ao qual assisti. Lembrando que se você não quiser usar o pronome relativo qual a qual, você pode usar só o pronome relativo que. Aí o único a que vai voltar é o a do assistir. Então a peça a que assisti e o filme a que assisti. Nessas duas frases aqui não ocorre crase. O único a que vai completar a lacuna aqui é o a que veio do assistir. No dia a dia a gente até fala assim, a peça que assisti, o filme que assisti, mas quem assiste, assiste a. Então esse a volta, tudo bem? Para fechar o nosso estudo, nós temos aqui 3 casos de crase facultativa. Então a crase ela é facultativa em situações em que o artigo é facultativo. O artigo é facultativo ante nomes próprios femininos, isso depende da região. Há regiões que falam, por exemplo, Lúcia é legal, outras falam Lúcia é legal. Então, você pode se referir a alguém e se você coloca o artigo antes de Lúcia, você vai ter 2 As, você vai ter crase. Mas se você está em regiões em que não se coloca, você não vai ter o outro A, que é artigo, então não tem. Ela também é facultativa antes de pronomes possessivos que têm um valor adjetivo e são femininas. Por exemplo, minha, sua, nossa, vossa. Se eu estou adjetivando a caneta, minha caneta, sua caneta, nossa caneta, tanto faz. Eu tanto posso falar a sua caneta está no chão, quanto sua caneta está no chão. Esse a é simplesmente, o artigo, ele é simplesmente facultativo. Então eu posso dizer que, por exemplo, quem se refere a sua impaciência me incomoda ou simplesmente sua impaciência me incomoda. Se eu colocar o segundo a, eu tenho 2, eu tenho crase. Se eu não colocar, eu tenho só o a do referiu e aí não tem. E quando o até tem ideia de limite, seja de espaço ou de tempo, a crase é facultativa. Eu posso caminhar até a praça com crase ou até a praça sem crase. Tanto faz como tanto fez. Se o até tiver ideia de limite, tá bom, amores? Espero que essa aula tenha ajudado. Um beijo, fiquem com Deus.